paz do Senhor, meu irmão ou minha irmã que está tendo acesso a mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje iremos aprender a respeito do mistério da unidade revelado. Pega a sua revista, abra na lição 9 para que possamos juntos aqui aprendermos mais uma preciosa lição. Lembrando aos irmãos que o tema geral da nossa revista, que estamos estudando nesse segundo trimestre, é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios e, mais especificamente, a parte doutrinária, porque a Epístola é dividida em 4 partes. Tem a saudação, tem a parte doutrinária, tem a parte prática e a conclusão. E nós estamos na parte doutrinária, como eu disse na lição 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. O nosso texto áureo, que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 5, diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática da nossa lição diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Entrando aqui na parte da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, nós estaremos na nossa leitura lendo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Amém? Vamos ler junto aqui comigo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja concedida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. A lição ela é dividida em 3 tópicos, com seus respectivos objetivos. O objetivo do tópico 1 da nossa lição é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. O objetivo do tópico 2 da nossa lição é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. O objetivo do tópico 3 é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Maravilha, Então, nós temos aqui os objetivos específicos. O objetivo geral dessa lição que nós estaremos estudando hoje é estudar o mistério de Deus
que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Então, entrando aqui na parte introdutória da nossa lição, né, está escrito assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Amém? Então, essa é a introdução da nossa aula, né? Nós temos o privilégio, né, de termos esse acesso, né, a esse mistério que esteve oculto, né, desde todos os séculos, né, e foi revelado aos profetas, aos apóstolos do Novo Testamento, né? Esse mistério, ele se mostra em Jesus, a esperança da glória, né? Edificando sua igreja. É privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. Aleluias, né? É uma dádiva, é um privilégio muito grande nós termos acesso, né, à revelação de Deus. É maravilhoso, né, saber que esse mistério da unidade, né, demonstra a questão da união entre o povo judeu e os gentios. Essa união entre Deus e os homens através de Cristo. Amém? Então, na revista aqui no tópico 1, para a gente, né, entrar a fundo aqui, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico aqui de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados ali puderam ali compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Aí tem a referência aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos descobrir como aconteceu essa revelação da antiga aliança no Antigo Testamento e essa revelação agora da nova aliança, né, a partir de Cristo, no Novo Testamento, né? Paulo, em Efésios, capítulo 3, versículo 3, ele começa a dizer que esse mistério ele foi revelado, né, algo que estava guardado, separado pela eternidade, agora é revelado para a igreja através de Jesus. A ideia que Paulo está trazendo para nós sobre o mistério é que ele tem base, ele parte do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, é algo concreto da nova aliança, né? Existia no Antigo Testamento a antiga aliança que foi estabelecida por Deus para o povo de Israel. Agora, né, que Paulo está tratando, né? O que ele está tratando? Ele está tratando sobre a nova aliança estabelecida por Cristo para a igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Então, essa verdade que agora está sendo revelada e apresentada de uma forma bem clara para a igreja. Não é algo oculto, misterioso e que deve ficar escondido, mas é algo nítido, concreto, que é revelado à igreja a partir de Cristo. A epístola aos Efésios, ela traz o conceito de igreja, eclesiologia, e Paulo está
aqui dizendo, né, que esse mistério é revelado para nós, para a igreja, para o povo de Deus. Deus revela esse mistério através de Cristo e não podemos nos esquecer do Espírito Santo. A Trindade, ela trabalha revelando essa aliança. Nós entendemos essa aliança por causa da graça de Deus para com o povo, tanto os judeus como também os gentios. Nós participamos dessa bênção. A Trindade planejou a salvação para o homem, e isso antes da fundação do mundo, como nós vimos em lições passadas. Esse conceito de salvação, como seria, como aconteceria, e esse mistério está sendo revelado através de Cristo pela pessoa do Espírito Santo. Para o povo de Deus, para a gente que é cristão, que sempre, né, que serve a Deus, o plano da salvação já estava sendo revelado aos profetas. Deus, aos poucos, ia revelando a respeito dessa salvação que era para os judeus, mas que também alcançaria os gentios. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, né, ali que Abraão recebe uma promessa, mas essa promessa também alcança os gentios pela graça e misericórdia de Deus, né? Nós lembramos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Isaías 11 também, Isaías está vendo o Messias e esse Messias está resgatando os gentios. Todas as nações e povos, né? Nós entramos nesse meio também. Malaquias capítulo 1, versículo 11, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso em uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, essa redenção, esse mistério, ele é apresentado pelos profetas, e esses profetas profetizam, e esse mistério é revelado em Cristo. Aponta para a salvação, e a salvação, ela aponta para Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo, o mistério é a salvação em Cristo. Essa salvação, ela alcança a gente pela misericórdia, pela graça de Deus. É lógico que quando os profetas recebiam essa revelação, quando eram usados ali pelo Espírito Santo, eles não sabiam como exatamente isso ia acontecer. Para eles era algo novo. Nós fazemos parte, né, dessa graça, somos a revelação de Deus, somos esse instrumento de Deus, alcançados por essa graça de Deus e essa graça de sermos igreja de Deus pelo Calvário. Em Efésios 3, 6 e 10, nós percebemos que Paulo, né, esse mistério é demonstrado de forma visível, de forma concreta, real, na vida da igreja, do povo de Deus. Esse mistério é revelado a você nas suas atitudes como igreja de Deus, vivendo o evangelho, vivendo a palavra de Deus. Mesmo nessa pandemia, nessa quarentena que você está vivendo, essa graça essa graça e compartilhando Cristo para as pessoas. Então vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, que fala a respeito do mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Aqui no subtópico 1, né, nós vemos revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Nós vemos no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, essa referência, né? Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Aí a referência aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Amém? Continuando aqui, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas.
ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Lembrando que Paulo era extremamente estudioso, inteligente, né? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não pela sabedoria humana. Amém? Então, nós vemos aqui, né, que no Antigo Testamento, os personagens principais eram os profetas, né, para poderem entregar a mensagem de Deus. Já no Novo, na nova aliança como igreja, quem são os que trazem essa revelação do mistério? São os apóstolos e os profetas. Isso está bem claro aqui nessa epístola aos Efésios, né? É função do colégio apostólico interpretar o Antigo Testamento. Eu falei isso na aula passada. Era função deles interpretar o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento e revelar esse Antigo Testamento em Jesus. É por isso que nós temos o Novo Testamento escrito, porque ele é a interpretação do Antigo Testamento. Esse Novo Testamento é a revelação de Cristo através do Antigo, interpretado ali pelos apóstolos, né? Nós, pentecostais, nós entendemos que o colégio apostólico ali, genuíno, são aqueles que caminharam com Jesus, são aqueles homens, né, aqueles homens de Deus que testemunharam os milagres ali, testemunharam a ressurreição de Cristo. Esse colégio apostólico consta nas Escrituras, amém? Sabemos que hoje existem apóstolos e profetas modernos, e cada igreja tem o seu conceito a ser seguido. Nós, assembleianos, entendemos que seguimos a doutrina dos apóstolos. Os pastores obedecem aquilo que os apóstolos entenderam a respeito desse mistério. E quem são esses apóstolos? São aqueles que seguiram a Jesus. O ministério pastoral, ele tem a função de ler as Escrituras, compreender as Escrituras, interpretar as Escrituras e ensinar essa Escritura, ou seja, apresentar essa Escritura para uma vida prática, diária, na vida daqueles que amam a palavra de Deus e anelam e anseiam conhecê-lo mais e mais. Como você que está assistindo aí essa aula, eu oro para que Deus continue abençoando, para que você tenha mais sede e fome da palavra, né? Pois nela está escrito lá em Mateus 4,4, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo era um grande estudioso da palavra de Deus, um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era fariseu, de linhagem farisaica. Ele estava estudando antes de fazer parte do Sinédrio. Então, ele tem essa condição de interpretar o Antigo Testamento com essa habilidade e trazer essa revelação desse mistério do Antigo, né, do Antigo, que é Cristo, o centro, né, da teologia, o centro da palavra de Deus é Cristo, o centro da igreja é Jesus, o centro da nossa vida tem que ser Jesus, amém, irmão? Então, tudo foi planejado por Deus. Essa maravilhosa graça foi idealizada pelo Pai. O Filho executou e o Espírito Santo nos orienta, nos ensina. É o que está em Efésios 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O povo está entendendo as Escrituras, as riquezas da causa do Evangelho, essa multiforme sabedoria de Deus, a gente não, né, nós não merecíamos, não tínhamos condições de pagar o preço, e Cristo paga o preço por nós. É esse mistério que Paulo está dizendo. Você é resgatado pela graça de Jesus. Isso é obra de Deus. Veja, o Espírito Santo, ele trabalhando na nossa vida, nos convencendo que somos pecadores e que precisamos dessa graça, dessa misericórdia. Se você que está assistindo ainda não aceitou a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, faça isso agora mesmo. O desejo de Deus é que todos se salvem, inclusive você. Amém?
Então vamos lá para a revista, tópico 2. Vamos para o subtópico 2 aqui, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, lembra, antes da criação do mundo, e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a igreja é como essa multiforme graça de Deus, né? Essa sabedoria de Deus se torne conhecida. Pobres, ricos, judeus, gentios, todos são alcançados pela graça de Deus. Amém? Aí no 3 fala do mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Amém? Aí, continuando aqui o subtópico 1, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. No capítulo 3, versículo 8. A expressão que se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Então, isso vai muito além da nossa compreensão, né? Paulo ele começa a dizer aqui que Cristo é essa revelação e que nele nós temos riquezas insondáveis. E que riquezas são essas? São riquezas espirituais, riquezas que nos resgatam para a glória de Deus. Elas excedem o conhecimento humano, elas revelam a vontade divina, revelam a graça e a misericórdia do Deus vivo. E é o nosso papel, né, como igreja de Cristo, anunciar a todos essas riquezas insondáveis, essas bênçãos insondáveis do Senhor em nossas vidas. Jesus é a maior riqueza, não é o ouro, não é a prata, amém? Deus já estabeleceu o plano através de Cristo, Deus é soberano. E Ele tem o controle da nossa vida em suas mãos. Antes éramos separados, mas agora somos um só povo, uma só igreja, uma só fé, com um único objetivo, servir a Deus. Deus te amou antes de você merecer. Deus te chamou antes de você nascer. Deus te escolheu, te chamou por meio de Cristo. Esse é o mistério que estava oculto, mas que agora está sendo revelado, né? A salvação em Jesus. Então, que Deus abençoe abundantemente a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém? Fiquem na paz.